Olá, tudo bem? A paz esteja com todos aqui no canal Manancial do Facebook, né? É um prazer aqui compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje, 21 de abril de 2021, uma quarta-feira, feriado. E antes da gente começar aqui a falar sobre o livro de Estevão, né? As virtudes de Estevão, por que Estevão é tão memorável, o que ele tem para nos ensinar a respeito de vida eterna, eu gostaria de dizer aqui para você, né, o propósito desse canal. Esse canal foi algo que o Senhor nos inspirou a fazer, né? E eu me sinto muito honrada mesmo, sabe? De compartilhar com vocês, de trocar informações sobre a palavra de Deus, de fazer a fé, acender fé no coração das pessoas, reaquecer a fé de muitos que estão parando. E sempre que eu penso nesse canal, eu falo assim, ai, tá tão difícil, eu acho que eu vou dar um tempo, eu vou parar. O Senhor vem e me inspira e diz que ninguém pode parar de falar a palavra de Deus, que ninguém pode parar de anunciar os grandes feitos que ele tem feito e o imenso amor dele, né? Em 2021 eu estou aí lendo a Bíblia de capa a capa, já li vários livros e ontem eu encerrei a leitura de Deuteronômio e foi maravilhosa a leitura de Deuteronômio, inspiradora, belíssima, foi assim de muito aprendizado mesmo, né? E isso assim tem provocado em mim, né? Esse sentimento assim, eu tenho que partilhar, tenho que contar com as pessoas aquilo que o Senhor tem falado em nossos corações. E é esse o propósito do canal Manancial, tá? É de alcançar você que está vendo, você que está em sintonia com o Espírito Santo, você que tem buscado uma palavra de renovo. E é esse mesmo que é o nosso intuito, é fazer você meditar, ter intimidade com o Senhor, colocar o Senhor no centro. Acabei de ver ali um vídeo sobre a importância da oração, a importância de nos conectarmos com Deus. Nós somos espírito, nós temos uma alma, nós somos espírito e nós não podemos negligenciar as coisas espirituais se nós queremos avançar, se nós queremos prosperar, se nós queremos que as coisas boas acontecem. A gente não pode negligenciar o nosso lado espiritual, nós não podemos negligenciar o conhecimento da palavra, nós não podemos deixar de nos conectarmos com Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Amém? Então esse que é o nosso principal objetivo aqui. Já me apresentei, né? Vocês já me conhecem, já sabem da nossa caminhada. Tem 20 anos já que eu estou na igreja do Senhor Jesus, servindo Ele, né? Aqui na igreja local do Evangelho Quadrangular de Ilha Solteira, mas a igreja mesmo é do Senhor Jesus. E eu te saúdo com a paz de Jesus Cristo, né? Você que o tem como mestre, Senhor, você é nosso, nós temos algo em comum, nós temos Jesus Cristo, né? Que nos abençoa, que nos faz prosperar, que nos dá da sua unção, que nos dá do seu conhecimento, que nos revela a exata extensão da sua palavra. E eu gostaria de falar hoje sobre a morte de Estevão. A morte de Estevão, ela está registrada lá em Atos, capítulo 7 do livro de Atos. E o Senhor, ele narra aqui, né, o episódio como se deu a morte dele. Ele morreu por apedrejamento, ele foi o primeiro mártir da igreja. E é interessante, né, você pegar algumas características ali da morte de Estevão. Estevão, ele foi diácono, ele foi chamado a ser diácono, né? Então ele tinha um chamado. É igual eu, é igual você. Nós temos um chamado
para fazer muito, para fazer pouco, não sei, né? Paulo fez grandiosidades, Paulo abriu igrejas em todo o reino conhecido, ele fundou a primeira igreja na Europa, ele viajou, ele foi para a Grécia, ele morreu em Roma, ele fez muito, ele fez muito. Comparado com Estevão, ele foi diácono na igreja local e a passagem dele é um capítulo da Bíblia, né? Aí você fala assim, nossa, esse não fez nada, mas foi através da morte dele que começou, né, a se citar Saulo nas Escrituras, que depois se torna o apóstolo Paulo. Então, nada é em vão no reino de Deus. Não importa se você ganha uma pessoa para Cristo ou se você ganha milhões, se você prega para uma pessoa ou se você prega para milhões. Essa é a primeira mensagem de Estevão, né, que você tem que fazer algo, você tem que ver a situação. Era uma situação de muita adversidade. Paulo vivia num momento de muita adversidade mesmo, sabe? Estevão, né? Estevão vivia num momento de muita adversidade. Por quê? Porque os judeus não aceitavam Jesus. Os judeus não aceitavam a igreja. Aquele povo, os romanos eram idólatras, os judeus criam no Deus verdadeiro, mas não tinham discernimento de que Jesus era o cumprimento de toda a verdade que eles já conheciam a respeito de Deus. Jesus era a promessa de Deus enviada, Jesus era o Salvador do mundo. Eles não tinham essa compreensão. E a igreja, que tinha sido despertada, ainda era muito pequena e sofria muito embate, sofria muita perseguição. Hoje não é diferente, né? Você está pregando a palavra, é tanto embate, é tanta perseguição, é tantas pessoas que não estão dando ouvido para aquilo. Às vezes as pessoas falam assim, você só quer se aparecer, você é isso, você é aquilo, você aponta o dedo para te julgar, acha que você não está preparado para fazer aquilo, né? Mas todos nós que conhecemos a Jesus, nós somos preparados para ser pregadores da palavra. Todos nós que conhecemos a Jesus Cristo somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados sim a fazer as coisas para o reino dele, para cooperar em favor do reino dele, para anunciar a palavra dele. A gente é pequeno como Estevão, muitas vezes sofremos duras perseguições, mas não vamos nos calar, nós não podemos parar aquilo que nos move, nós não podemos deixar de anunciar aquele que nos impulsiona a ir além, né? E é uma felicidade muito grande falar de Jesus Cristo. E eu entendo, eu vejo Estevão como isso, né? Completamente cheio do poder de Deus, completamente apaixonado por Jesus, nada o detinha. Ele foi para frente, ele foi pregando, ele foi querendo despertar ele foi querendo despertar, né, a visão daqueles religiosos fanáticos, daquelas pessoas que viviam da religião mesmo, né, o sinédrio. E você vê assim que ele foi tão cheio do Espírito Santo, tão ousado, tão tremendamente usado. Ele foi um dos primeiros diáconos da igreja. Ele foi separado para cuidar da igreja. O ministério dele era cuidar da igreja. Por isso que ele tinha tanto amor, né, por aquilo que ele fazia. E ele estava cheio do Espírito Santo. Isso é muito importante você ressaltar. Quando você lê o capítulo 6 e o capítulo 7 das Escrituras, você vai ver que o apóstolo, que o Estevão, o diácono Estevão, ele foi escolhido porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele era uma pessoa que tinha amor pela igreja. Ele era uma pessoa que estava envolvida com a mensagem de Jesus Cristo. E aí, ele cheio do Espírito Santo começou a fazer sinais maravilhosos. Deus começou a se manifestar através de Estevão. E aquilo chamou a atenção daquelas pessoas que estavam em trevas. Amados, entendam uma coisa, nós, com Jesus Cristo, nós somos chamados a ser luz, e a luz sempre vai incomodar as trevas. As trevas nunca vão querer ser reveladas. A luz incomoda. Liga uma luz muito grande num lugar muito escuro para você ver, né? Então assim, a luz incomoda muito, mas é necessário sermos luz, porque as trevas, amados, elas vão nos levando para longe da presença de Deus. As trevas fazem nós nos conformarmos com as coisas deste mundo. As trevas fazem nós nos amoldarmos aos conceitos deste mundo. As trevas fazem com que nós percamos a visão espiritual das coisas. E é muito necessário, meus queridos, termos a ousadia de Estevão. O que está faltando
para os cristãos hoje é serem ousados como Estevão, é ver a situação adversa, é ver as dificuldades, mas ainda assim caminhar, insistir naquele caminho. Jesus Cristo é o novo e vivo caminho, nós temos que insistir em andar por ele, nós temos que insistir, nós temos que pagar um preço. É necessário que a igreja não se acovarde, é necessário que Estevãos dessa geração sejam levantados, homens cheios do Espírito Santo se revelem e através da fé genuína, milagres e sinais aconteçam e sejam disseminados os sinais e maravilhas do Senhor. Amados, é muito importante. Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele viu os céus abertos, ele viu Jesus Cristo em pé, Jesus Cristo à destra de Deus. Olha que maravilha, olha que revelação grande, né? Mas por que ele viu isso tudo? Por quê? Porque ele estava conectado com Deus. Ele estava vivendo para Cristo. Ele estava ligado ao lado às coisas espirituais, às coisas valorosas e importantes. E nós temos que fazer isso, nós temos que ser isso. Amados, não importa, né? E aí, quando Estevão começa a pregar para aquela multidão de pessoas, muitos iam se convertendo, porque os sinais chamam a atenção. Os sinais são faroletes de luz que indicam aonde estão as bênçãos, né? Uma igreja cheia de sinais é uma igreja que atrai as pessoas. As pessoas estão precisando, né, daqueles sinais, daquelas maravilhas. Olha, em Atos 6:8 fala assim: Estevão, um homem cheio do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais. Ou seja, então aquela comunidade toda se alegrava com Estevão. E isso, amados, despertou a ira dos inimigos. Vocês estão entendendo? Então, assim, na verdade, Estevão, ele foi muito invejado. A inveja é a admiração invertida. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não invejar as coisas as pessoas, sabe? As pessoas viram o Espírito Santo se revelando, aquele homem iluminado, aquele homem cheio do poder de Deus, do visto de Deus, e aquilo despertou assim uma inveja muito grande. Moveu o coração daquelas pessoas para maquinar contra ele, levantaram um testemunho. Se você lê o trecho inteiro, disseram que ele estava blasfemando contra Deus, quando na verdade ele tinha compreendido toda a Escritura, ele tinha compreendido todo o Antigo Testamento, ele tinha compreendido toda a revelação perfeita de Jesus Cristo. Ele tinha visto Jesus sendo revelado, né, através do Antigo Testamento, e ele não podia mais se conter, ele não podia mais se deter, e isso acendeu a inveja, a ira, a perseguição. Por quê? Porque ele estava quebrando um sistema religioso, ele estava indo contra um desígnio, uma identidade de propósito daqueles líderes. E isso incomodou as pessoas, incomodou demais as pessoas, né? Então Estevão, ele fazia tudo corretamente. Ele fazia tudo corretamente, anota isso. Estevão fazia tudo corretamente e isso despertou a ira dos seus algozes. Sabe? Fazer tudo corretamente incomoda as pessoas, sabe? Incomoda muito as pessoas. Então, assim, não liga de ser... Quando você está bem com Deus, você olha, você fala assim, não, eu estou valorizando o meu Deus, eu estou servindo, eu estou tendo uma vida de oração, eu estou me dedicando ao estudo das Escrituras, eu estou fazendo visitas, eu estou levando Jesus para o coração das pessoas, eu estou fazendo a boa obra, e pessoas se incomodarem com você por causa disso, não liga, não para. Não para. Estevão não parou por causa disso, né? Ele estava fazendo tudo corretamente, ele era um homem correto diante de Deus, ele era um homem temente a Deus, e ele não parou. Então não pare de anunciar Jesus, não pare de fazer visitações, não pare de proclamar através das suas redes sociais, não pare de enviar para os seus parentes e para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas que você ama, que Jesus é tudo na sua vida, Jesus transformou seu coração, porque foi isso que Estevão começou a fazer. Estevão ele pegou tudo. Se você pegar o discurso de Estevão perante o Sinédrio, perante as pessoas que estavam falando que ele estava blasfemando, ele vai mostrando que Jesus Cristo estava desenhado ali o tempo todo e que eles não estavam enxergando, eles não estavam decifrando a mensagem de Deus, salvadora de Deus, né? Então, olha, fazer o que é certo, outro detalhe, né? Fazer tudo o que é corretamente,
incomoda as pessoas ao seu redor que não estão dispostos a viver aquela verdade como você está vivendo. Mas isso não pode parar você. Estevão não parou por causa disso, né? Fazer o que é certo te coloca em evidência. Por quê? Presta atenção, né? Tá tudo distorcido, mas tem uma coluna que está ereta, retinha, certinha, edificada. É essa coluna que vai ser olhada, né? Todos os frutos da árvore estão com problemas, uns estão bichados, estão apodrecidos, tem um fruto que é bom. Qual que é o que vai ser visionado por todos? É aquele fruto bom, aquele fruto maduro, aquele fruto que cresceu, aquele fruto que pode saciar a fome, né? Então entenda, você é essa pessoa, você é esse bom fruto, você é aquele que vai ser colocado em evidência, mas não é por você mesmo, não é pelo seu conhecimento, nem pela sua muita sabedoria, porque você não é, porque eu e você nós não somos nada, mas é porque por causa da glória de Deus que se manifesta. Porque Estevão fazia sinais e maravilhas, mas não fazia por ele mesmo, ele fazia porque Deus se manifestava na vida dele. Entenda isso, né? Então fazer tudo o que é certo nos dá evidência, nos faz referência. Estevão é uma grande referência para nós enquanto igreja, enquanto seguidores de Jesus Cristo, enquanto servos de Jesus Cristo, porque ele serviu com honestidade, ele serviu com um novo ânimo, ele serviu enfrentando as situações difíceis. Sabe, aqueles religiosos que perseguiam Estevão, são os zombadores desse tempo, que ridicularizam os cristãos, que nos fazem nos sentir assim, diminuídos. Tem pessoas que querem nos colocar dentro de uma caixa, da caixa dos ignorantes, das caixas daqueles que não têm visão de mundo, da caixa daqueles que não conseguem conviver pacificamente com as pessoas. Por quê? Porque nós trazemos a verdade, e a verdade muitas vezes gera conflitos, né? Mas não pare no meio do conflito, não pare no meio da fumaça, não pare por causa da fumaça, não pare por causa do conflito. Marche fazendo o bem, marche fazendo o que é certo, marche pregando, anunciando, vivendo o verdadeiro amor de Deus. Ame as pessoas e deseje o melhor para elas, sabe? Não pare a sua marcha, jamais pare a sua marcha, jamais abandone Jesus, jamais saia do reto e viva o caminho. Estevão atraiu um grande julgamento por causa das suas atitudes. Elas eram erradas? Te pergunto, não, elas não eram erradas. As atitudes de Estevão estavam corretas. Estevão atraiu um grande julgamento diante de si por causa das suas atitudes, porque elas estavam em evidência. Pessoas estavam se despertando, pessoas estavam abrindo a mente, estavam falando assim, opa, peraí, o que esse Estevão está falando tem lógica, tem objetivo. O que Estevão está falando está me trazendo respostas. O que Estevão está me falando está me trazendo propósito. O que Estevão está fazendo todo sentido. Eu estou conseguindo alinhar os pensamentos, o ensinamento de Deus ao longo das Escrituras Sagradas. Foi isso que despertou, né? E Estevão estava falando a verdade, e essa verdade tinha coerência, tinha lógica e trazia resposta. E aliviava o coração das pessoas. Entenda isso, né? Ele tomou posição. Estevão foi um homem que soube tomar posição. Você também, você não pode ficar em cima do muro. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que tomar posição. Você tem que tomar posição. Você tem que tomar posição. Você tem que se colocar em evidência por Jesus Cristo. Você tem que atrair pessoas para contigo, porque Estevão atraiu as pessoas, atraiu muitas pessoas, porque se ele estivesse dentro da casa dele, não incomodando o sinédrio, ele não teria morrido apedrejado. Naquele tempo, a morte era por apedrejamento. Hoje, é por cancelamento nas redes sociais, né? Você vê uma pessoa sendo cancelada porque começou a falar de Jesus, né? Esses dias eu vi uma notícia nesse sentido de um cantor muito famoso, que ele começou a cantar música gospel e os fãs simplesmente cancelaram ele, né? E hoje você às vezes perde oportunidades porque você não se amolda com os mundos. Mas não pensa nisso, porque se você lê a palavra de Deus, igual eu estava falando no começo, né, que eu li Deuteronômio e eu me apaixonei por Deuteronômio, e te convido a fazer a leitura de Deuteronômio, porque Deuteronômio fala de uma coisa muito grande, fala assim, quem obedece ao Senhor e cumpre com os seus mandamentos e tem o seu coração voltado para Deus,
As bênçãos vão andar atrás de você. O Senhor vai te proteger, o Senhor vai te guardar, como guardou a Estevão. Aí você vai me falar assim, mas Ana, ele foi julgado pelo Sinédrio e morreu apedrejado, como que Deus o protegeu? Né? Aí eu vou falar para você uma coisa, é porque ele confrontou o sistema, e naquele tempo era morte por apedrejamento. Naquele tempo, você tem que entender uma coisa, o Senhor Jesus sempre faz uma revolução, mas a verdadeira revolução é no nosso interior. A verdadeira revolução é novos pensamentos. A verdadeira revolução é trocar o coração de pedra por um coração de carne. É trocar aquele coração duro, pesado, que não perdoa, que não faz nada do que é certo, que tem maldades e intenções, por um coração vivo, por um coração que adora, por um coração que reverencia o Senhor, por um coração cheio de amor pelas pessoas. E Estevão amou as pessoas de uma forma muito genuína. Ele amou, ele queria pregar, ele queria anunciar, ele queria que as pessoas... Eu acho que quando ele foi ao Sinédrio, na cabeça dele, ele estava assim, eu vou convencer essas pessoas, eu vou falar para eles tudo certinho, de acordo com as Escrituras, e os olhos deles vão se abrir. Mas, amados, entendam uma coisa. A gente fala a palavra, mas é o Espírito que convence. Mas o Espírito só convence corações que se abrem. É um trio, né? É um trio. Você tem que falar daquilo que o seu coração está cheio. Você tem que abrir a sua boca para falar aquilo que o coração está cheio. Mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem da sua justiça, do seu pecado e do seu juízo. Né? É o Espírito Santo de Deus, não é a sua pregação que vai fazer milagres. É o poder de Deus se manifestando através do Espírito Santo que vai fazer a revolução interior. Né? Mas para que o Espírito Santo entre, é preciso que a pessoa abra o seu coração, como está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele ceará comigo. Ou seja, haverá uma comunhão. E a comunhão do homem para com Deus é íntima, é pessoal e é no livre-arbítrio dele. Né? Então eu acho que Estevão, quando ele entrou diante do Sinédrio para pregar para aquela multidão de pessoas, para aqueles multidão de conselheiros, né? Para aquelas pessoas que tinham tanta autoridade, ele queria que eles abrissem os olhos. Foi esse o propósito dele. Né? Mas Deus não quis isso. Né? Deus permitiu, né, que ele fosse apedrejado. Por quê? Porque ele foi julgado por blasfêmia, tinham testemunhas falsas, né? Colocaram ele para fora, apedrejaram ele até a morte. Mas veja bem, ele estava desesperado? Não. Ele disse que ele não merecia aquela punição? Também não. Sabe o que ele fez? Ele continuou pregando. E ele começou a falar das coisas que ele estava vendo. Né? Ele começou a falar das coisas que ele estava vendo. E o que ele estava vendo? Ele estava vendo os céus abertos. Ele estava vendo o Senhor Jesus em pé. Ele estava vendo a glória de Deus. Esses dias para trás eu assisti um pastor falando que quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, nós não sentimos a morte. Por quê? Porque nós deixamos esse corpo e vamos. Né? Vamos para a nossa jornada superior, vamos adentrar no paraíso, né? Vamos para o nosso lugar de paz e de refrigério. E isso é tão tranquilo. Ele falou assim que o cristão não experimenta a morte. Porque a morte é dor, a morte é sofrimento, a morte é ruptura. E o verdadeiro cristão, ele não passa por isso. E Estevão, ele é a prova viva disso. Né? Ele estava em paz. E isso é a resposta de Deus. Quando você está em paz, quando Deus fala no seu coração e isso te provoca paz. Isso te enche de paz. Né? Quando você sabe que você está fazendo certo, quando você sabe que você está se posicionando corretamente, quando você está vivendo para Deus. E eu gostaria assim, de terminar, né, esse devocional da vida de Estevão te dizendo isso. Se você parou na beira do caminho, volte a sua marcha, acredite, o Senhor Jesus está contigo, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele não prometeu que esse mundo seria fácil,
mas Ele prometeu que estaria conosco, nos aliviando as cargas, carregando os nossos fardos. Ele falou para nós assim, olha, você tem uma cruz, quer dizer, você tem um sacrifício, você tem uma renúncia para fazer, mas acredite, eu estou com você. Acredite, eu não te abandono. Acredite que eu estou em pé, lá do lado do trono do meu Pai, para te receber. Todas as vezes que você precisar falar comigo, eu estou lá à disposição. E isso tem que encher o nosso coração. Essa é a verdadeira esperança, de que esse mundo, ele precisa de Jesus. Mas Jesus já está nesse mundo, porque Ele está dentro dos nossos corações. Então nós precisamos passear com Jesus, pelas ruas, pelos lugares. Nós precisamos visitar as pessoas, porque Jesus vai visitar as pessoas. Nesse momento de pandemia não pode ir nas casas, mas você pode fazer um áudio, você pode levar uma mensagem, você pode remeter um versículo, você pode amar as pessoas e utilizando as ferramentas desse tempo. Amados, tenha as atitudes de Estevão. Não se preocupe com o julgamento do mundo. O mundo vai sempre nos criticar. Não pare no meio das críticas. Não pare porque as pessoas estão dizendo que você não é bom o bastante para fazer as coisas. Não pare porque as pessoas dizem que você faz isso movido por paixões, movido por vaidade, movido porque você quer se aparecer. Não faça isso, porque as pessoas te julgam por aquilo que elas são. Eu aprendi isso na minha caminhada. Sabe, quando a pessoa é muito vaidosa, ela vai te julgar vaidosa. Quando a pessoa é muito bondosa, ela vai ver amor e bondade em você. Quando a pessoa é egoísta, ela vai pensar que você é egoísta, porque ela julga pelo que ela tem. Sabe por que eles achavam, o Sinédrio achou que Estevão era blasfemador? Porque eles estavam blasfemando. Porque eles estavam negando Jesus Cristo. Então você entenda isso. Entenda que o que as pessoas pensam não podem parar você. Não podem impedir você de continuar a sua jornada, de continuar em paz o seu caminho. Sabe, mesmo num tempo de tamanha dificuldade como este que nós enfrentamos, continue a sua marcha. Olhe para Jesus, que está lá no alto dos céus, porque é dos céus que te vem o socorro. Lembra do Salmo 121? Eu amo esse salmo, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E a vida de Estevão, a morte de Estevão, o jeito como ele entregou a sua vida nos remete a isso. Ele estava olhando para o céu, ele estava olhando para onde vem a redenção. Amados, então creia, 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 creia e vá. Viva as promessas de Deus, façam as coisas acontecerem, tenha o seu coração voltado para Deus e viva esse tempo na certeza de que tudo passa, a não ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é penetrante, ela é eficaz. Ela vai até a profundidade do nosso espírito e ela nos restaura, ela nos renova. E seja anunciador das boas novas. Não pare de anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Não pare de viver para o Evangelho. Sabe? Nunca desista de ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Um cristão verdadeiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que olha para os céus com a certeza de que é para lá que você vai, no tempo que o Senhor determinar, que chegará a sua hora, mas que em todo o tempo você viverá em paz, porque se tem uma coisa que Estevão demonstrou nesse trechos aqui, né, do capítulo 6 e do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, é que em todo o tempo ele estava em paz com Deus. Amém? Se você gostou, né, do nosso vídeo, você compartilhe ele, anuncie ele para as pessoas, viva, né, esse devocional, se inspire na vida de Estevão. Ele foi uma pessoa assim, muito usada por Deus, muito cheia do Espírito Santo e uma pessoa que não se acovardou diante das maiores dificuldades do seu tempo. Não se acovarde diante das maiores dificuldades do seu tempo. Porque você é importante no reino de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele está contigo, e aonde o Senhor Jesus está, só existe uma verdade, é vitória e vitória. Acredite, você é chamado a pertencer
ao reino de Deus, ao reino vitorioso do Senhor Jesus. Você não está assistindo esse vídeo por acaso, porque o Senhor Jesus está falando comigo e está falando com você. Eu, você, nós, conectados com Jesus Cristo. Amém? A paz. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo devocional, até o nosso próximo bate-papo. Foi um prazer a sua companhia e espero que o Senhor Jesus tenha visitado o seu coração como visitou o meu. Amém? Bye!